No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Deus abençoe a sua quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu convido você, a acompanhar o nosso programa na Rádio Betel FM 98,7. Hoje, nesta quinta, no caso, dia 6, às 8 da noite. Vai ser um prazer ter você conosco na sua audiência. Será muito bom, viu, ter você conosco lá. Hoje eu quero falar sobre o batismo de Jesus nas águas. Jesus foi batizado nas águas, é verdade, é verdade. Quando Jesus é batizado, acontece um fenômeno muito interessante. Inclusive, esse fenômeno que ocorreu no batismo dele, esse fenômeno é usado, E é esse fenômeno que os trinitários ou os defensores da doutrina da Trindade usam para sustentar. Eis aí a Trindade, a manifestação explícita da Trindade. E já falei inúmeras vezes no meu canal no YouTube sobre este assunto. Você vai entrar nos canais as únicas redes sociais que eu estou administrando até o momento, que é o pastor Tony de Souza e o Minuto da Unicidade. Lá tem vários. Eu já gravei isso. Essa deve ser a 10ª vez que eu vou falar sobre esse tema. Eu estou falando aqui no sentido figurado. Mas eu recebo mensagens. Pessoas novas que chegam nos canais, elas mandam essas mensagens nos comentários, mandam essas mensagens no privado. Então eu me sinto, muitas das vezes, a necessidade de repetir esses temas. Até porque para que os novos acompanham. É bem verdade que quando a pessoa se inscreve no canal, o YouTube passa a recomendar os vídeos antigos. Então pode ser que você pode até ter já ouvido recentemente ou vai ser informado. Mas a gente não dá para falar tudo no mesmo dia. Então você que está acompanhando pela rádio, eu vou precisar falar um pouco hoje, amanhã, e depois no outro programa a gente vai dando sequência a este tema precioso, tá bom? Mas eu quero ler para você o texto que, segundo a teologia trinitária, está explicitamente manifestada a Trindade, a manifestação da Trindade simultaneamente, segundo alguns estudiosos. Aliás, a maioria, é quase que uma unanimidade dos cristãos entenderem essa passagem como a manifestação da Trindade, da Santíssima Trindade. O texto que eu estou falando, para você que não sabe, está chegando aqui agora, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. No capítulo 3, eu vou ler para você aqui rapidinho, tá bom? Mas você acompanha aí a partir do verso 13, diz assim, Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha-se-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então, ele o permitiu. Aí o texto em questão é o verso 16 e o verso 17. Preste bem atenção. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água e eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então tá aí, Tony e demais ouvintes, a manifestação da Trindade. A manifestação das três pessoas, Isso é muito importante salientar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que não há três pessoas aqui. A única pessoa que eu vejo aqui no texto, se você fizer uma interpretação do texto, nós vemos duas pessoas que é João, e Jesus. É João que está sendo batizado e Jesus.
São as duas pessoas que realmente, né? Porque o termo pessoa, ele é atribuído ao gênero humano. Eu não estou dando volta, eu só estou querendo aqui fazer com que você entenda que não há manifestação de pessoas aqui. Então, temos aqui um pássaro que não é pessoa, tá? Não estou aqui falando no sentido de ofender, estou querendo que você entenda a etimologia da palavra. Temos uma pessoa, né? O Senhor Jesus, saindo da água, vem o pássaro, né? Abre o céu e um pássaro, uma pomba, né? Vem, né? Não é uma pomba que vem, o texto é claro, o Espírito de Deus que posa sobre ele como pomba, posa no ombro dele. E uma voz é uma voz não pode ser personificada. Então uma voz falou, eis aí o meu filho amado. Então é importante a gente entender isso, deixar isso bem claro. Bom, para falar deste tema, é o que eu falei, eu preciso dividir esse assunto em 3 vezes, 3 partes, né? Em 3 partes, olha 3 partes aí, né? Porque eu vou ter que responder e explicar para você, mostrar para você a identidade daquele que saía da água. Depois a gente vai falar sobre a pomba e por último a gente fala sobre a voz, como eu sempre faço todas as vezes que eu toco neste tema. Chega a ser, para quem me acompanha nas redes sociais, que acompanha o nosso trabalho, chega a ser até repetitivo. Mas eu, como digo sempre, usando as palavras do apóstolo Paulo, não me canso de repetir as mesmas palavras, vou falar sempre que for necessário. Então, há uma demanda para que eu fale desse assunto, para que eu dê o meu parecer ou fale a respeito da minha fé, da doutrina da universidade sobre esse tema, e eu, né, respeito a você que pensa diferente, porém eu tenho que expressar para aqueles que me acompanham. Quem estava sendo batizado nas águas era, né, ali a gente fala de era, né, porque é o próprio Deus que estava naquele momento ali. O Deus Pai que estava sendo batizado ali. O Deus o Pai, que se fez carne, que se fez filho. Veja bem, o profeta Isaías diz assim, no capítulo 40 de Isaías: voz do que clama do deserto, voz que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová e endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová. Para Jeová. Isaías 40, verso 3. O livro de Malaquias também fala sobre o assunto, lá no capítulo 3, ele diz: eis que eu envio diante de vós o meu mensageiro que vai preparar o meu caminho, diz o Senhor Jeová. Veja que é mais uma das provas que Jesus é o próprio Jeová dos exércitos. Isaías 9,6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, aquele menino é o Pai da eternidade. Jesus falando do Pai para Filipe o tempo inteiro. Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus: estou há tanto tempo com você e não me conhece. Então a identidade que a gente precisa saber, em primeiro lugar, para entender esse fenômeno, para entender o que aconteceu ali, a gente tem que começar a falar de fato e em verdade quem era aquele que saía da água, para poder a gente começar a iniciar o tema. Então, Isaías fala, prepara o caminho do Senhor Jeová, endireitai, voz do que clama no deserto. Tem uma passagem, eu só não estou lembrado aqui no exato momento, eu não separei, isso me veio aqui agora na cabeça, mas eu creio que é Lucas, Lucas ou João, não me recordo 100%, vou ver se eu procuro aqui enquanto eu falo com você, mas tem uma passagem que os doutores da lei chegam para João Batista e perguntam: quem é você? Você é o Cristo? És tu o Cristo? Ele diz: não. Então quem és tu, diz a palavra. Eu só não tenho aqui a referência. Você que está ouvindo aí no comentário para nos ajudar, põe aí a referência. Achei, não precisa pôr não, mas comenta aí que ajuda o vídeo. Olha só que interessante, Evangelho de João capítulo 1,
Verso 19, diz assim, ó, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem, quem és tu? Olha aí, mandaram até João Batista perguntar, quem é você? Mandaram sacerdotes e levitas, fizeram uma comitiva para chegar a João Batista e perguntar quem é ele. Olha que interessante. No verso 20, e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Verso 21 de João capítulo 1, e perguntaram-lhe, então quem és tu? Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Verso 23 de João 1, João capítulo 1, verso 23, e disse, eu sou a voz do que clama no deserto, e endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então, quem é você? Perguntaram os líderes religiosos da época. E João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparais o caminho, endireitai o caminho de Jeová, como disse o profeta Isaías. Eu sou o que vai preparar o caminho para Jeová. Eu não sou o Cristo ainda, mas eu estou preparando o caminho para ele. Por isso que ele batizava. E nesse texto de João capítulo 1, eles querem saber por que ele está batizando, já que ele não é o Cristo, por que ele estava batizando. Lembra do outro profeta que diz, preparai, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, prepara-te para encontrar com o teu Deus? Está fazendo menção também a este evento, a esta passagem, a vinda do Senhor Jesus. Então o Deus de Israel veio. É por isso que Paulo diz que o mistério da piedade é grande. Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3,16. Deus, não é o Filho de Deus, não. Não é o Filho de Deus que foi manifestado na carne, não. Porque se a Bíblia diz que o Filho de Deus foi manifestado em carne, aí estaria certa a doutrina trinitária ou a unitarista, porque aí o Filho de Deus já existia e aí o apóstolo teria que dizer, o Filho de Deus foi manifestado em carne. Então ele já existiria no céu e estaria sendo manifestado na carne. Mas não, o apóstolo diz Deus, o próprio Deus. E aí, meu irmão, não é uma parte de Deus, não. É o próprio Deus se manifestou na carne. Leia lá 1 Timóteo 3,16. O mesmo Paulo escreve para Tito que estamos aguardando a bendita manifestação e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo, o nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo. Pedro, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 1, né? O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz da parte do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Tomé, bota o seu dedo aqui, Tomé, não duvida de mim, João capítulo 20, verso 28, e não seja incrédulo, Tomé, mas crente. E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Ah, porque me viste está crendo, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, para entendermos esse tema, nós precisamos, no primeiro momento, conhecer a identidade daquele que saía da água. Se Isaías diz que João Batista prepararia o caminho do próprio Jeová, meu irmão, é do próprio Jeová. O Jeová mudou de ideia, mandou o filho dele e desistiu de vir. Me desculpa aqui a franqueza. Deus teria mudado de ideia, porque o próprio Deus fala inúmeras vezes no Antigo Testamento. Eu vou, diz o Senhor Jeová, pessoalmente buscar minhas ovelhas, Ezequiel 34:11. Eu friso nessa tecla porque é uma passagem muito poderosa. O Jeová fala por intermédio de Zacarias, vocês olharão para mim a quem transpassaram. Diz o próprio Jeová, o próprio Deus do Antigo Testamento. Eu vou, diz o Isaías também, capítulo 34, diz, olha, o 35, né, do 1 ao 4, diz, lá você lê perfeitamente, o vosso Deus, que o vosso Deus virá, e os olhos dos cegos serão abertos, coxos saltarão, o próprio Deus virá. Ele não desistiu de vir, não mandou outro, ele mesmo veio pessoalmente. Então, se aquele que estava para terminar saindo da água é o próprio Jeová dos exércitos, se aquele que estava saindo da água é Jeová, é o Deus Todo-Poderoso,
como ele se apresenta em Apocalipse capítulo 1, eu sou o que era, o que há de vir, diz o Todo-Poderoso. Como nós vamos explicar aquela pomba que veio sobre ele? Como explicar então a voz de quem era aquela voz? E aí você que está chegando agora aqui no canal, não perca, amanhã a gente vai dar sequência a falar sobre o segundo ponto, que é, de fato, o Espírito de Deus como pomba que pousou sobre o Senhor Jesus depois que o céu abriu na hora que ele saiu da água. Vamos falar sobre isso aqui no programa amanhã, não perca. Por isso eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. Você pode deixar aí nos comentários e por aí você vê a importância deste programa, deste trabalho. A gente está aqui desconstruindo, a gente está aqui ensinando, né? Ou falando aqui, indo de encontro, né? Indo contra a maré, melhor dizendo, né? Remando contra a correnteza, para falar essa verdade que muitos não querem ouvir, né? E ensinar para os sedentos de espírito, para aqueles que vão compreender. Mas eu preciso sempre do seu apoio, das suas orações, para a gente continuar aqui ensinando essas preciosidades. Um forte abraço, voltaremos amanhã, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.